Gente, então, agora para terminar, eu vou falar sobre a competência 4 e a competência 5. E aí termina a parte de estrutura, de realmente para vocês entenderem o que o Enem cobra de vocês. A competência 4, vocês vão ser cobrados pelos corretores de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação de vocês. Então, essa competência, ela cobra que vocês tenham marcas linguísticas que deixem claro para o corretor relações, ligações, nexos, tanto entre frases quanto entre parágrafos. Então, seriam aquelas palavras que a gente sempre diz. Além disso, primeiramente, em segunda análise, nesse sentido. E aí, é importante também, nessa competência, que vocês tenham um repertório coesivo bem dinâmico e bem extenso, vamos dizer assim. Porque, além de vocês serem cobrados de ter essas marcas linguísticas que permitam a compreensão do texto, é necessário também que vocês evitem ao máximo repetição. Então, nesse caso, esse diversificado, né, a gente pode encontrar, né, de duas formas. Uma coesão sequencial e uma coesão referencial. Uma coesão sequencial é aquela que estabelece interdependência de sentido. Então, seriam aquelas palavras, além disso, contudo, né, já que, porém, que realmente te façam entender por que uma frase está conectada a outra e por aí vai. A coesão referencial seria você retomar itens linguísticos, né, que retomem o que já foi dito. Então, seriam principalmente pronomes demonstrativos, possessivos, pessoais e por aí vai. Seria tipo isso, essa, ele, ela, sua e por aí vai, para que vocês evitem ao máximo a repetição. Para que vocês tenham 200 nessa competência, vocês têm que ter um repertório coesivo bastante diversificado, raras repetições e que não há inadequações. E é muito importante que vocês pelo menos apresentem 2 elementos coesivos por parágrafo. Então, vou falar de cada parágrafo para vocês entenderem. Primeiro, eu queria dizer assim, como a Bia sempre diz, a gente precisa ter tanto uma coesão interparágrafo quanto uma coesão intraparágrafo. Interparágrafo seriam aquelas que conectam um parágrafo ao outro. Por exemplo, o primeiro parágrafo da argumentação, primeiramente. O segundo parágrafo da argumentação, outro sim. A intervenção, portanto, deixa eu pensar mais o que a gente pode usar na conclusão. Desse modo, e por aí vai. Então, interparágrafo seria isso, conexões entre os parágrafos, para que fique bem claro que o seu texto está conectado, que o seu texto está costurado. Agora, a estrutura dos parágrafos em si, que também é necessário dentro do parágrafo, é que vocês mantenham também as frases dos parágrafos, as orações dos seus parágrafos conectadas de forma coesa e tal. Então, é você usar nesse sentido, desse modo, para que vocês conectem uma frase à outra, porém, para realmente não deixar nenhuma frase solta. Na introdução, vocês não são cobrados de iniciar com um conector, mas é importante que vocês mantenham ainda 2 elementos coesivos, pelo menos, durante o parágrafo. Nos outros parágrafos, vocês são cobrados de começar com um conector. Então, você começar com primeiramente, em segunda análise, deixa eu pensar, em primeiro lugar, em segundo lugar, e na intervenção é necessário que vocês comecem com um conector conclusivo. Desse modo, portanto, eu usava muito também urge, portanto, que fica mais ou menos nesse de portanto, mas dá uma diferenciadinha, para que não fique muito igual. E a competência 5 é uma das mais fáceis de explicar, porque e também de corrigir, né? Porque ela cobra simplesmente que vocês tenham os 4 elementos válidos e um detalhamento, e também que a proposta respeite os direitos humanos. Então, se ela respeitar os direitos humanos, tiver os 4 elementos bem explicitados e um detalhamento, é 200, não tem como o corretor te tirar ponto.
Então, quem são esses 4 elementos? O agente, o efeito, o modo e a ação. Uma coisa que eu acho maneiro para vocês usarem um detalhamento para que fique um detalhamento realmente que acrescente informações, que o corretor veja que você está detalhando algo, é vocês detalharem o modo ou a ação, porque fica mais claro para o corretor ver isso. Uma dica que um professor meu dava é você conseguir pôr a sua proposta, esses 5 elementos, dentro de uma mesma oração, para que fique, tipo, chutado pro corretor, fique bem claro o que você quer dizer, que você deixe bem explícito para ele o que você quer dizer. Eu vou ler uma aqui para vocês verem. Ó, as faculdades de licenciatura devem dar ênfase às culturas indígenas por meio da modificação da grade acadêmica, com a inserção de disciplinas obrigatórias para a formação de professores capacitados na valorização do legado nativo. Então, aqui, numa única frase, o aluno conseguiu pôr os 5 elementos que cobram. Ó, faculdade de licenciatura como agente, dar ênfase às culturas indígenas, ação, por meio da modificação da grade acadêmica, meio, com a inserção de disciplinas obrigatórias, detalhamento, e para a formação de professores capazes de valorizar o legado nativo, efeito. Então, numa única frase, o aluno foi capaz de explicitar para o corretor o que ele queria dizer. É muito importante que a gente mantenha palavras, que a gente mantenha, como eu posso dizer, conjunções, palavras realmente, pedacinhos de palavras, pedacinhos de frases que realmente identifiquem para ele, para o corretor, o que a gente está dizendo. Então, o agente, por exemplo, seria o executor da ação. O efeito seria você usar palavras, por exemplo, para que... palavras que realmente identifiquem para ele o efeito, tipo, para que tal coisa aconteça. O meio, por meio de... deixa eu pensar aqui. Eu acho que o por meio de um dos melhores pra gente usar, porque realmente identifica que a gente tá falando do meio. Você põe até a palavra que é cobrada no meio ali, por meio de tal coisa. E a ação seria o quê? Então, deixa eu achar aqui qual a palavra. A ação eu acho nem tão difícil, porque, por exemplo, aqui na que a gente deu o exemplo, as faculdades de licenciatura devem dar ênfase. Devem dar ênfase é a ação. Então, é sempre procurar palavras que realmente identifiquem o que você quer dizer, para que fique bem claro para o corretor o que você quer dizer, o que você deixou bem claro, que você explicitou os 5 elementos, que você detalhou, que você não deixou de detalhar, que você botou o agente, você botou o meio, você botou o efeito, a ação e por aí vai. Então, das competências, na próxima aula eu vou falar, na verdade, das competências realmente acabou, da estrutura e tal. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam pra gente, vocês mandam redações pra gente corrigir. E qualquer dúvida que tenha ficado sobre as competências, sobre a estrutura, sobre alguma dúvida mais específica, vocês mandam pra gente que a gente vai estar aberto a ajudar vocês. E é isso.